Olá, meus queridos, muito obrigado por mais uma vez estarmos juntos aqui na página Por Luz e Paz no Facebook e também no YouTube. Bem, hoje é o nosso primeiro encontro do ano de 2017 e nós trataremos desse processo, de início de ano, de primeira semana do ano e como é que a gente passando pelas emoções natalinas, pela última semana do ano e todos aqueles projetos, perspectivas e tudo mais, o ano mudou e nós percebemos que somos exatamente os mesmos. Acontece isso na nossa vida exatamente quando a gente parte para a morte ou quando a gente vai para uma outra cidade, vive uma experiência de enorme mudança, mas na realidade nós permanecemos exatamente os mesmos. Então, quando a gente tem a visão clara de que não, nós quando queremos mudanças, nós necessitamos encará-las de frente e enfrentar essas consequências, principalmente sair da nossa zona de conforto. Bem, é fácil fazer um cálculo para perceber que nós, como não havíamos tantas pessoas idosas no país, nós não tínhamos muitos problemas com a previdência privada. Em determinado ponto da nossa evolução, a faixa etária começou a crescer. Então, a perspectiva de vida era menor e ao longo do tempo foi se ampliando e hoje é um grande problema para o mundo inteiro. Então, todas as nações, a coisa de 10 anos atrás, acredito, se eu não me engano, a Grécia viveu reformas e essas reformas não foram bem aceitas pela sua população e tiveram enormes protestos, inclusive quando o euro, a zona europeia incorporou a Grécia e determinou essas modificações, não foram bem aceitas. Bem, essas modificações, elas claro que interferem principalmente na vida da comunidade, do povo, que ali está. E que hoje nós, com essas mudanças na política brasileira, com as mudanças na economia brasileira, com as mudanças na previdência, nós percebemos que as pessoas ficam um pouco entristecidas com todas essas mudanças. Bem, a partir do momento que nós entendemos que nós queremos um futuro melhor, esse futuro tem que ser semeado hoje. Então, na projeção do olhar para o futuro, se nós não nos adequarmos hoje para um futuro melhor, sem dúvida nenhuma, nós simplesmente nos precipitaremos buraco abaixo, na ribanceira, porque quando nós nos conduzimos ao caos, é isso que nós podemos esperar de nossas vidas. Por isso, muitos especialistas envolvidos tiveram resoluções, tiveram medidas lá no Brasil, em nosso país, e que fizeram a grande diferença. Bem, a Europa hoje está se dividindo mais uma vez, porque existem interesses de certas nações que não estão sendo atendidas, e por conta desses interesses contrariados, existem essas divisões, como a Inglaterra se afastando da Europa nesse bloco econômico, e isso às vezes pode até nos parecer que é algo prejudicial, mas os grandes especialistas, em suas análises, perceberam que à medida em que você se fecha num bloco e esse bloco vai muito mal, seria melhor você estar livre desse bloco que está mal, para que você possa ser mais aberto a outras nações. E pelo que eu entendi aqui do afastamento da Inglaterra da zona do euro, é exatamente essa a ideia. Se deixar de ser limitada a um bloco
e se tornar mais aberta para o resto do mundo. De certa forma, isso é favorável não somente para eles aqui na Inglaterra, mas para o Brasil e para todas as outras nações que poderão mais abertamente participar dessa economia. Então, à medida em que nós percebemos e sentimos na nossa pele, como disse o nosso presidente, na própria carne, essas mudanças, sem dúvida nenhuma, afeta e incomoda. Dizem que ele não veio de uma forma que teve aprovação popular, que teve uma eleição, que foi de uma forma implementada no poder legitimamente, mas existem também certas dúvidas a respeito da legitimidade da eleição que trouxe a Dilma, por exemplo, e de tantas outras eleições. Hoje, inclusive, nos Estados Unidos, a gente percebe essa pulga atrás da orelha que algo nos diz que também não foi uma eleição legítima. Então, entre eleições ilegítimas no Brasil, eleições ilegítimas nos Estados Unidos e o nosso novo presidente, nós percebemos que o mundo de fato, quando há algo errado, quando há algo que não está de acordo com o que é certo, sem dúvida nenhuma, se não é hoje, será amanhã, mas que tudo voltará a seu eixo, tudo voltará à verdade. Porque você pode tentar escondê-la, você pode tentar afastá-la, você pode fazer as maracutaias que você quiser para adquirir o poder, para se envolver nesses sentimentos, mas sem dúvida nenhuma a verdade sempre vem à tona. Então um dia nós descobriremos a legitimidade ou não dessa eleição que nos trouxe a Dilma, ou da eleição que nos trouxe o Trump, ou então mesmo desse evento que nos proporcionou esse nosso novo presidente. Não importa o que seja, o que não seja, nesse momento nós precisamos, sem dúvida nenhuma, com ele ou sem ele, com ela ou sem ela, fazermos essas mudanças para nos prepararmos e termos um futuro muito melhor. Então, não somente na área internacional ou mesmo de nossa nação, mas principalmente na nossa vida íntima. Quando nós falamos de reforma política, por exemplo, o que se trata essa reforma política se não é a reforma do próprio povo, da própria comunidade? Porque a partir do momento que você tem uma reforma política que muda isso, que muda aquilo outro, mas se a mentalidade da população não mudar, não entenderem que é sua responsabilidade as eleições, eleger um homem ou uma mulher dignos, um homem e uma mulher realmente envolvidos com compromissos sociais, compromissos corporativos, mas de forma em que não sejam limitados à honestidade. Porque a partir do momento que, por exemplo, o político se associa a grandes empresários que bancam sua campanha para que ele possa ser eleito. Bem, como diz um comentarista, que eu acho muito interessante a colocação, não existe almoço gratuito. Então, sempre que existe algo que você dá, você tem que retribuir em troca. Então, a partir do momento que o empresário investe, o empresário aposta nesse novo político, ele vai querer algo em troca. Esse algo em troca, às vezes, é muito prejudicial a toda a nação. Portanto, são pequenos interesses, uma propriedade, uma casa, uma coisa ridícula que
em comparação com toda a população e quase 200 milhões de habitantes, levam prejuízo, são lesados por conta de coisas tão pequenas. Então, esses que estão no poder agora são alimentados exatamente pela corrupção de cada pessoa. Então a reforma política, ela começa na reforma do cidadão, quando ele percebe que não, ele não deve permitir que a corrupção exista, principalmente em seu interior, em seu íntimo. A partir então do ponto em que o cidadão entende que reforma política começa com reforma do cidadão, ele começa a eleger melhor. Ele começa a pensar realmente no que se trata a política, no que se trata que não nada mais é do que a representação do indivíduo, dos indivíduos de uma comunidade, de uma população, de um país. Então, a partir do momento que esse indivíduo tem interesses próprios e, por exemplo, eu acredito que não deveria ser permitido essas composições de bancadas, porque quando você trata bancada evangélica, bancada rural, bancada e daí por diante, você está fazendo o seguinte, você está dizendo que aquela pessoa está trabalhando por um determinado segmento e o resto da população. Então, a partir do momento que ele é uma pessoa pública, é um profissional em que está ali para representar os interesses do país, ele não pode representar os interesses de pequenas coletividades, de pequenos grupos. Ele deveria sim pensar como um todo, não apenas como com um determinado segmento. Então eu não aprovo essa ideia de que você deve se eleger com o pensamento de defender, por exemplo, os animais, de defender, por exemplo, a comunidade gay, ou de defender, por exemplo, qualquer segmento que seja, porque a sua mente deve estar aberta e você deve estar apto a entender todas essas variáveis da sua comunidade e trabalhar por elas. Então, não apenas por um grupo determinado, porque aí começa a reforma de fato da política, que é o indivíduo entender que a partir do momento que ele se candidata, ele tem que estar disposto a atender uma nação como um todo. Bem, fica aqui nosso forte abraço. Como havia comentado com vocês no último vídeo do ano passado, de 2016, nós traremos uma visão um pouco mais política, um pouco mais de forma que nós possamos nos enquadrar no mundo com uma mente aberta, com um pensamento um pouco mais amplificado de tudo que está acontecendo à nossa volta. Fica aqui então meu cordial abraço a todos vocês, a minha reverência e muita luz, muita paz. Muito obrigado e tenham todos um feliz 2017, 18 e um excelente futuro a todos vocês. What a difference a day made, 24 little hours brought the sun and the flowers